Falar sobre a guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia. O assunto mais comentado aí, né, cara? E eu não poderia deixar de não fazer um vídeo falando sobre essa guerra, né? Porque essa guerra é muito importante pro futuro do mundo, né? Pra geopolítica mundial. Ah, mas o que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem a ver com a gente aqui? Se liga na visão aqui. A gente tem os americanos, né? Os imperialistas, né? Os que atualmente mandam no mundo. É o atual império, os Estados Unidos, certo? Eles que roubam, saqueiam, massacram mundo afora em prol do seu imperialismo, da sua máquina de guerra. Só que os americanos, eles vão pra cima de peixe pequeno. Eles não vão pra cima de um tubarão. Eles não vão pra cima da Rússia ou da China, por exemplo, que tem capacidade de retalhar eles na mesma medida. O que eles fizeram? Eles, junto com seus aliados da OTAN, colocaram o palhaço do poder lá na Ucrânia, o Zelensky, né? Esse palhaço comediante. O cara, ser um palhaço ou não, ele ainda não é nocivo, né? Ele é só mais um palhaço, fantoche da OTAN. Como a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem um monte de palhaço que a OTAN quer colocar aqui no Brasil, como presidente da República. Um monte. Só que o problema é que grupos nazistas, isso mesmo, nazista, eles tomaram o poder lá na Ucrânia, financiados e apoiados pela OTAN e pelos Estados Unidos. Só que isso a mídia ocidental podre não fala, né? Existem duas regiões lá na Ucrânia, né? Donbass e Luhansk, que são regiões onde moram russos. E essas regiões querem se unir à Rússia. Só que o exército ucraniano nazista estava massacrando esse povo dessas duas regiões, Donbass e Luhansk. Só que a mídia podre ocidental não mostra isso pra você, certo? A CNN, o Jornal da Globo, né? O Globo News, esse monte de porcaria de lixo, de mídia. O Putin não brinca em serviço, né? O Putin é o grande estadista, ele não brinca em serviço. Ele sabe bem com que tipo de gente ele está lidando, né? Ele sabe muito bem que aqueles nazistas que sobreviveram à derrota para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, eles não morreram e nem foram condenados. Todos eles receberam apoio dos ocidentais, né? Inglaterra, Estados Unidos, França. E hoje essa galera está no poder desses países ocidentais, né? A cúpula americana, a alta cúpula norte-americana, tem cunho nazista, né? Porque após o fim da Segunda Guerra Mundial, toda aquela lixaiada, né? Aquela escória que operava junto com Hitler, eles fugiram para os Estados Unidos, para a Inglaterra. E hoje eles estão tentando derrotar o grande inimigo que eles não conseguiram vencer na Segunda Guerra Mundial. Que era quem? A Rússia. A grande Rússia, né? Ah, mas a Rússia é uma ditadura. A Rússia... Eu não vou entrar nessa questão aqui se a Rússia é ou não uma ditadura, né? Só sei de uma coisa. A Rússia ela é importante no cenário político mundial. Geopolítico mundial. Porque é a Rússia que freia os americanos. É a Rússia que bate de frente com os americanos. A Rússia pode fazer isso. E ela faz. E faz muito bem. O que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil? Tem a ver que o Brasil, se ele deixar de ser governado por essa elite canária e corrupta, a gente pode aproveitar isso e impulsionar o nosso desenvolvimento. Porque o plano dos americanos e da OTAN é ter um mundo unipolar, onde só uma potência vai mandar. E essa uma potência mandando em tudo são os Estados Unidos. A Rússia e a China não. Eles querem um mundo multipolar, onde você tem vários polos de poder, onde outras nações vão ter oportunidade de se desenvolver. Para mim, o modelo que os chineses e os russos defendem é muito mais livre, muito mais democrático do que dos americanos, não? Mas voltando à questão da guerra na Ucrânia, né? Então, aí
o exército ucraniano nazista estava massacrando, né, os russos que moram nessa região de Donbass e Luhansk, massacrando, fazendo um genocídio, a mando dos Estados Unidos e da OTAN, dos ocidentais. Eles estão cutucando o urso com a vara curta, para ver se a Rússia ia reagir, para ver se a Rússia ia fazer alguma coisa, né? A Rússia estava tolerando, estava levando, né? Até que chegou um momento que o Putin não dá mais. O Putin reconheceu a soberania dessas duas regiões separatistas da Ucrânia, e essas duas regiões pedem para que a Rússia coloque tropas na fronteira para poder ajudar eles na guerra contra o exército ucraniano. E a Rússia vai lá e faz isso, né? Mais de 30 mil soldados russos entram na Ucrânia com tudo, né? Aí eles vão sentir a força do urso russo, a pata pesada do urso, né? Assim como o Napoleão e o Adolf Hitler sentiram lá no passado. Vão sentir. A Rússia entra e acaba com essa brincadeira. O exército nazista ucraniano, que estava e está sendo armado pelos americanos e pelos ocidentais, está resistindo lá, né? Mas é questão de tempo para a Rússia tomar tudo aquilo ali. E a gente vê a manipulação nojenta da mídia, né? Que mostra a criança ucraniana chorando porque o pai... Cara, infelizmente é uma guerra. Infelizmente na guerra acontece isso aí. Infelizmente. Se essa criança tá sofrendo, a culpa não é da Rússia. A culpa é do seu presidente. A culpa é dos americanos e da OTAN. Se a Ucrânia tivesse ficado do lado dela, a Ucrânia não tinha nada que arranjar confusão com a Rússia. Historicamente a Ucrânia e a Rússia fazem parte da mesma etnia. São eslavos. Que diabos a Ucrânia quer fazer guerra com a Rússia? Para ser fantoche dos americanos? Tomaram uma porrada na cara dos russos. Poderiam ter ficado na deles. Agora vão arcar com as consequências. Ah, vão. E nunca mais a Ucrânia vai ter seu território, não. A Rússia vai anexar aquilo ali. Provavelmente. Porque o Putin não brinca em serviço. O Putin sabia que se ele não fosse para cima da Ucrânia, para defender não só Donbass e Luhansk, essas regiões de maioria russa, a Ucrânia posteriormente, e no futuro não muito distante, iria entrar na OTAN. E se a Ucrânia entrasse na OTAN, os americanos poderiam colocar mísseis nucleares ali para atingir Moscou. Ou você acha que o Putin é burro? O Putin ia assistir tudo isso de braços cruzados? Não. Lá no Oriente Médio, né? Olha que a desgraça dos americanos fizeram lá no Oriente Médio, no Iraque, na Síria, no Afeganistão. Não foi passar o mundo de terrorista nenhum, não. Eles foram lá para roubar o petróleo deles mesmo, né? Roubar, saquear. Eles vão lá, eles colonizam, né? Deixam a elite branca dominando, eles, os europeus, os ocidentais, né? Escravizam, deixam miséria, pobreza, desgraça daquela região que eles colonizaram, e todo o desenvolvimento, toda a riqueza fica para eles. São um bando de ladrões, piratas, saqueadores. Os russos nunca fizeram isso na história. A Rússia não saiu lá da sua região para colonizar a África. A Rússia não veio aqui para as Américas. A China também nunca fez isso. China e Rússia têm seus defeitos, como todo povo tem, infelizmente. Só que eles não colonizaram ninguém, eles não ficaram ricos roubando ninguém, exterminando ninguém. Diferente dos ocidentais, diferente dos americanos, né? Por sinal, a sociedade americana é uma maravilha, né? O racismo, o preconceito, a desigualdade que existe naquele país. Quem conhece a história daquele país sabe quanto aquele país é podre. Todos os países que foram colônias europeias são dominados por elite branca, corrupta, que tomou na base da bala, na tomada, né? Na violência, na escravidão. E hoje a gente está vivendo as consequências disso. Então, para finalizar essa questão da guerra na Ucrânia, cara, os ucranianos, eles se meteram numa enrascada tão grande, né? E eles não vão sair mais disso. Quem manda arranjar confusão com a Rússia, né? Se eles tivessem ficado de boa da deles, se eles tivessem se unido com a Rússia, mas não, eles quiseram ser fantoches
da OTAN, dos americanos. E agora estão pagando caro. Estão pagando amargamente. Palmas para a Rússia que defendeu sua soberania. Né? Isso é um recado para a OTAN, para os americanos. Que ali nas fronteiras russas, eles não vão se engraçar não, porque o Putin não brinca em serviço. O Putin não é um palhaço não. O Putin é um cara extremamente inteligente. E isso que a Rússia nem se predispôs ao seu arsenal nuclear, que mete medo no Ocidente, né? O Ocidente se caga de medo da Rússia usar suas armas nucleares. Porque a Rússia não tem medo de partir para a guerra com eles, não. Ah, mas os americanos também têm arma nuclear, né? Os americanos podem atingir a Rússia. Sim, de fato, eles podem atingir sim a Rússia, né? Só que tem um problema nisso, né, cara? A Rússia sabe como lidar com essas situações de guerra. A Rússia sabe, já passou pelo temor de uma guerra, né? A Rússia foi invadida pelos nazistas. A China foi invadida pelos japoneses fascistas. Eles não têm medo de partir pro tudo ou nada, não. Os americanos nunca foram invadidos, né? É o povinho ali criado com leite com pera, né? O povinho meio fresco, os americanos, né? O povinho ali que assiste Hollywood. Os ocidentais em geral são assim, né? Se mostram bom demais, mas na hora do pega pra capar, os russos e os chineses vão pra guerra. Os ocidentais não sei se vão pra guerra não. Aliás, eu não sei se você viu, mas tem uma foto aí de um soldado americano, né? Ele tava andando no quartel com um salto alto. Isso mesmo, né? Um soldado militar andando de salto alto dentro do quartel. São esses que vão derrotar os russos? Os chineses? Tem certeza que eles vão derrotar os russos e os chineses? Com salto alto? Né? Vão tirar o salto e vai jogar na cara dos russos? Vai tirar a bolsinha e vai jogar na cara dos russos? Ai, ai. Faça-me rir. Vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Esse foi o recado aí que o Putin deu ao mundo sobre a guerra na Ucrânia. E a China vai fazer a mesma coisa em relação a Taiwan. Mas isso é assunto para outro vídeo. Valeu, é nóis. Tchau.